Livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Capítulo 6. Fascinados por Deus. O que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o maior poder sobre nós. Oswald Chambers. Você sabia que o livro mais lido do mundo é a Bíblia, e também no Brasil? Esse é o resultado da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, que destaca o livro sagrado em primeiro lugar na lista entre os livros mais marcantes e os últimos livros mais lidos. Esse é o 3º ano consecutivo em que a Bíblia aparece nesta colocação. Os anos anteriores foram 2008 e 2012. Desenvolvida pelo IBOP, sob encomenda do Instituto ProLivro, IPL, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, ISNEL, Câmara Brasileira do Livro, CBL, e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, Abre Livros. A pesquisa conclui que a Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais lido em qualquer nível de escolaridade. Dentre os 66 livros que compõem o livro sagrado, o mais lido é o de Salmos. Alex Vargas, editor da obra Descobrindo a Bíblia, História e Fé das Comunidades Bíblicas, confirma a informação de Salmos como uma das porções mais lidas das Escrituras e comenta um detalhe que pode sugerir o porquê de uma preferência tão distinta por esse compêndio. O livro de Salmos é um dos livros mais lidos e apreciados da Bíblia. Tanto a sinagoga como a igreja continuam a ler, entoar e orar os salmos, enquanto outros livros do Antigo Testamento representam a palavra de Deus para a humanidade. Os salmos elevam a voz da humanidade a Deus. Outra informação interessante é que, dos 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi, ou seja, quase metade dos salmos. Se ainda levarmos em conta que 50 não possuem identificação de autoria, percebemos que restam apenas 27 que se dividem entre vários outros autores. Essa é a provável razão pela qual, quando se fala a respeito dos Salmos, o nome de Davi seja o primeiro que nos vem à mente. Apresento esses dados para destacar um fato. Se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e se o livro mais lido da Bíblia é o de Salmos, e dos Salmos, Davi é o escritor que mais aparece, seria exagero declarar que ele se tornou um dos grandes nomes da história da humanidade? Para o mundo, o rei Davi tornou-se conhecido mais por seus salmos do que por suas guerras. Para os hebreus, provavelmente essa faceta de conquistador tenha bem mais destaque do que para o resto do mundo. Esse homem foi o primeiro líder a levar a nação de Israel a possuir a totalidade da terra prometida, Canaã. Mas a mais surpreendente classificação de Davi na Bíblia fala não da sua reputação diante dos homens, mas diante de Deus. Sim, ele é o único na Bíblia que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Sabemos que esse adjetivo não foi usado para indicar que ele era um homem perfeito, pois alguns de seus pecados, que são as claras evidências de suas limitações como homem, estão registrados nas Escrituras. Nessa relação de pecados, temos um adultério e um homicídio, ambos os pecados envolvendo um dos seus mais fiéis valentes, Urias. Embora seja justo também dizer que os tropeços de Davi se limitam principalmente a essas ações. Portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. 1 Reis 15:5. Então, se não foi por causa da perfeição que o filho de Jessé teria sido chamado de homem segundo o coração de Deus, por qual outra razão seria? Penso que isso se deva a um fato claramente revelado nas Escrituras, embora nem sempre percebido. Davi foi assim chamado pelo Senhor
por apresentar algo essencial que o Senhor espera dos homens. A ideia de que Deus está buscando algo nas pessoas pode ser vista na frase: achei Davi, meu servo. Salmos 89:20. Embora esse texto sozinho possa sugerir que a busca divina fosse por uma pessoa e não necessariamente pela característica nela encontrada. Portanto, vejamos outra declaração bíblica e neotestamentária sobre o assunto. Elevou-lhes Davi como rei, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Atos 13:22, grifo do autor. Esse outro versículo relaciona a frase achei Davi com as expressões homem segundo o meu coração e fará todas as minhas vontades. Elas precisam ser vistas e examinadas como conectadas umas às outras. Mostrei, pela palavra de Deus, logo no capítulo 1, que a humanidade foi criada para buscar a Deus. E se essa é a razão da nossa existência, seria de causar admiração pensar que essa é uma das características que o Criador mais espera que manifestemos? Há um texto que revela muito do que o Senhor encontrou em Davi e que vou explorar melhor depois, o que pode nos ajudar a estabelecer um roteiro e, assim, juntar as peças do quebra-cabeça a respeito do homem segundo o coração de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27:4. O foco de Davi em estar perante o Senhor, contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo revela algo essencial acerca do que Deus encontrou nele. Essa é a primeira dica bíblica que nos ajuda a entender a verdade por trás do que o Senhor achou em seu servo. O tabernáculo de Davi. Outra declaração das Escrituras que amplia o entendimento da primeira, ao mesmo tempo que se soma a ela, é a respeito do tabernáculo de Davi. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amós 9:11-12. O profeta Amós foi contemporâneo de Isaías e de Miquias, morador de Tecoa, uma vila a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele foi tirado de trás do gado para ser mensageiro do Senhor em sua geração. Ele pregou em Betel, no Reino do Norte. Nessa época do reino dividido, a nação de Israel estava com 10 tribos, enquanto Judá e Benjamim compunham o Reino do Sul. Ali sofreu forte oposição, o que levou a retornar a Judá, onde registrou sua mensagem. Judá vivia nessa época, em uma comparação com as últimas gerações, um momento de glória. Nos dias do rei Uzias, a nação prosperou não só economicamente, como também militarmente. Tornou-se uma potência do mundo de então. 2 Crônicas 26, 3-15. Uzias talvez seja, depois de Davi, o maior conquistador que Judá teve. O homem era tido como um herói nacional. Digo isso porque nos dias do rei Uzias, a nação de Judá chegou o mais perto possível da glória que teve nos dias de Davi. Qualquer um que conhecesse a história, e sabemos que ela era devidamente valorizada e contada, sabia disso. Portanto, em dias de uma possível comparação com o reinado de Davi, não me parece coincidência que Deus tenha protestado ao seu povo justamente para falar do que ele mais sentia falta da geração davídica. Não era do poderio econômico ou militar. Não era da glória de um povo promovendo a glória de seu Deus. Não era da possessão da terra prometida. O que o Senhor sentia falta dos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias? O tabernáculo de Davi? É isso mesmo.
Observe a profecia de Amós. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Perdoe-me, mas preciso ser repetitivo e enfático. Observe cada uma das frases e ações desse texto bíblico, que indica a intenção divina. 1. Levantar o tabernáculo caído. 2. Reparar as suas brechas. 3. Levantar o tabernáculo das suas ruínas. 4. Restaurar o tabernáculo como foi nos dias da antiguidade. Deus queria de volta uma única coisa dos tempos gloriosos de Davi: o tabernáculo que foi levantado naquela ocasião. O curioso é que de todos os edifícios levantados e consagrados para ser a casa de Deus nos tempos bíblicos, o que inclui o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a reconstrução do templo nos dias de Esdras e até mesmo o templo de Herodes dos dias de Jesus, o que Davi edificou é o mais simples de todos. Ele não tinha a sobrenatural obra de arte que foi encontrada no de Moisés. Não tinha a glória do templo de Salomão, levantado posteriormente, e nada que pudesse se comparar ao templo de Esdras. Não tinha as suntuosas pedras e edificações do templo de Herodes, cujas ruínas impressionam até hoje. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda simples com a arca da aliança no meio. O resto da mobília do tabernáculo de Moisés nem sequer foi levado para o tabernáculo de Davi. Em razão disso, é mais fácil concluir que o Senhor queria o que um dia aconteceu ali, do que a tenda em si. A pergunta por ora é: o que Deus queria desse tabernáculo? Abordarei melhor o que acontecia na tenda levantada pelo rei Davi mais adiante. Por ora, vamos a um breve resumo. Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, que estava perdida por décadas, e colocou-a nesse tabernáculo. 1 Crônicas 15:1. E depois deu ordens aos levitas que 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecessem em volta da arca, adorando a Deus. 1 Crônicas 16, 1, 7, 37. A partir desse momento, a música estava oficialmente tornando-se parte do culto ao Senhor. Mas o que está por trás do que Davi fez é maior do que a música. Adiante, voltarei a esse assunto. Se olharmos apenas para o livro do profeta Amós, pode parecer-nos, a princípio, que essa mensagem fosse somente para o povo dos seus dias. Porém, encontramos no Novo Testamento uma afirmação que mostra que a aplicação dessa mensagem profética, liberada por Amós, se estende à nova aliança e revela os princípios atuais de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Atos 15, 16 a 18. Tiago, o irmão do Senhor, aplicou esse texto como fundamento para a proclamação do Evangelho aos gentios, o que me fez entender que neste tempo em que vivemos, há algo que acontecia no tabernáculo de Davi que Deus quer de volta. Entenda que não estou falando sobre literalmente construir uma réplica da Arca da Aliança, colocá-la sob uma tenda e dispor os músicos em volta para continuamente louvarem o Senhor. O que Deus quer restaurar é mais do que um formato de culto e adoração. Até porque, depois desse upgrade dado por Davi quanto à adoração, a coisa evoluiu mais ainda. Lembra-se de Jesus falando com a mulher samaritana e anunciando a chegada de um novo tempo? Ele disse: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." João 4:23.
Aliás, baseado nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, podemos entender melhor o que Deus está procurando. O final do mesmo versículo citado nos revela algo importante, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Deus está procurando? O problema de muitos é de não entender a essência do que Deus está procurando. Já vi gente afirmando que o Pai procura a verdadeira adoração. Mas não foi isso que Jesus falou. Cristo afirmou que Deus, o Pai, procura os verdadeiros adoradores e não a verdadeira adoração. São coisas bem distintas. Assim como, se tratarmos do assunto das ofertas, também teremos que ressaltar o interesse de Deus no ofertante e não na oferta. Se o interesse divino fosse meramente na oferta, então qualquer oferta deveria ser aceita. Mas percebemos ao longo das Escrituras que Deus não aceitou a oferta de muita gente. Aliás, a pergunta feita da parte do Senhor por Malaquias, o profeta, foi: mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:9. Grifo do autor. Deus aceita o ofertante. Quando ele rejeita a oferta, é porque perdeu o prazer no ofertante. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oferta. Malaquias 1:10. Grifo do autor. Ananias e Safira, que o digam, deram uma considerável quantia de oferta e foram julgados. E o que dizer de Abel e Caim, na primeira menção bíblica das ofertas? O próprio texto sagrado responde: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Gênesis 4:4. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis 4:5. O ofertante sempre é mencionado primeiro, por razões óbvias. O diferencial na questão das ofertas, uma das formas de adoração, é o coração com que fazemos o que Deus pediu que fizéssemos. Qual foi o problema de Caim? Segundo as Escrituras, foi seu comportamento. Observe o que o Senhor lhe disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E na sequência, complementou: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. Entendido isso, a pergunta a ser feita é: o que estava por trás do comportamento? O coração. Repare no que Caim fez. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3, grifo do autor. A palavra usada no original hebraico não é específica sobre quanto tempo se passou. A palavra é vaga e pode se referir a dias, semanas, meses e anos. Mas o que é claro é a palavra fim. Ela mostra que Caim deixou Deus para o fim. Isso é ainda mais evidente quando a Bíblia fala de Abel e sua atitude aparece contrastando com a do seu irmão. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Gênesis 4:4. A palavra primícia significa primeiros frutos. Portanto, quando Abel teve acesso aos seus primeiros ganhos, antes de pensar em usufruir do seu próprio trabalho, colocando-se em primeiro lugar, ele preferiu honrar o Senhor, colocando-o em primeiro lugar e ficando por último. Caim, por sua vez, fez o oposto. Colocou-se em primeiro lugar e deixou Deus por último. O que Deus queria? A oferta? Claro que não. Ele queria a declaração por trás da oferta. O anseio de valorizar Deus por trás daquele ato. O Senhor queria um coração que o valorizasse acima de tudo, inclusive dos ganhos materiais e financeiros. Qual é o maior mandamento? Ao ser questionado sobre isso, Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30, grifo do autor. Quando o Senhor revela a esperar que o amemos com tudo o que há em nós,
de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e com todas as nossas forças, está apontando para o fato de que Ele quer ser o mais importante em nossa vida. Não porque Deus precise disso, mas porque, se não dermos a Ele esse lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento como deveríamos. Pois bem, permita-me recapitular o que aprendemos até agora e compor melhor o quadro maior. Já vimos que o homem foi criado para buscar a Deus, Atos 17, 26, 27, e que a busca eficaz, que de fato nos leva a encontrar o Senhor, está relacionada à intensidade, a buscar a Deus de todo o coração. Jeremias 29, 13. Também procuramos entender aquela uma coisa que realmente importa, da qual Cristo falou a Marta, irmã de Maria e Lázaro. Lucas 10, 38, 42. E que Paulo falou de ser o momento em que Jesus se torna tão importante que nada mais importe. Filipenses 3, 7 e 8. Razão pela qual não podemos nos distrair e tampouco nos embriagar. Depois, percorremos a palavra de Deus, constatando a lei da reciprocidade. Ela nos permite entender que a única razão pela qual temos de buscar intensamente é porque essa atitude é que nos levará à mutualidade divina, à aproximação do Senhor em nossa direção. Tudo aponta numa só direção. Deus quer um relacionamento com o homem. Isso é evidente desde o primeiro casal, Adão e Eva, que o Senhor estabeleceu no Éden e parecia visitá-lo diariamente. Gênesis 3:8. Quando falo acerca disso, costumo brincar que o Senhor nem respeitou a lua de mel do casal. O anseio divino pela comunhão com o homem é inegável. Mas Deus espera que o nosso anseio por Ele também seja intenso. E uma das coisas que pode nos ajudar nessa jornada de entrega é a descoberta de quem Ele é. Trata-se da fascinação gerada pela revelação da pessoa de Deus, cultivando comunhão e intimidade. É fácil entender porque Deus não quer a adoração nem a oferta, e porque Ele quer o adorador e o ofertante. O Senhor sempre quis o homem, ou melhor dizendo, a comunhão com sua criação. É possível ter a adoração sem ter o coração do adorador. Através do profeta Isaías, o protesto divino alcançou os ouvidos da casa de Israel. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7:6. E na sequência, o Pai Celeste classificou isso como uma adoração inútil, ao dizer, em vão me adoram, Marcos 7:7. O que é adoração inútil? É a adoração que não traz junto de si o coração do adorador, o verdadeiro alvo da expectativa divina. Há um padrão ao longo das Escrituras, mostrando-nos sempre o que o Senhor realmente quer. Davi, de quem voltarei a falar em breve, nos mostra uma impressionante percepção, já na antiga aliança, do que realmente é importante no relacionamento com Deus. A intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14. O coração de Davi era continuamente atraído à pessoa de Deus, ao relacionamento pessoal e à busca pela intimidade com o Criador. Foi justamente esse anseio, a valorização do relacionamento, que colocou o rei salmista como o homem segundo o coração de Deus. Outra coisa que ajuda a fortalecer essa ideia é o fato de que nem Davi valorizava tanto a tenda que ele levantou, como Deus o fez posteriormente, dizendo querer vê-la novamente erguida. Na verdade, o rei Davi se incomodava com o fato de morar numa boa casa e a casa de Deus ser uma tenda simples como era. Veja o que diz a Escritura. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em uma casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. 1 Crônicas 17:1. O que incomodava Davi?
era o fato de ele morar numa casa melhor, na perspectiva da qualidade da construção, do que a casa de Deus. Esse dilema é destacado no Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor morar, para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Éfrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Lembra-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Salmos 132, 1-9. Grifo do autor. Mas uma pergunta a ser feita no que diz respeito ao dilema de Davi é: e Deus? Ele estava incomodado com a sua casa? E a resposta é: não. Quando expressou a dor do seu coração por ver Deus numa casa pior que a sua, Davi convenceu o profeta Natã de que aquele era um bom projeto, construir uma casa para o Senhor. Mas Deus repreendeu o profeta e mandou lembrar a Davi que o Senhor nunca havia morado numa casa de cedro, que ele havia andado geração após geração, de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Veja a descrição bíblica do ocorrido. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? 1 Crônicas 17, 2-6. Em outras palavras, Deus estava perguntando: quando foi, em qualquer momento, que eu pedi por isso? Isso não significa que no plano e propósito divino, uma casa não viria a ser construída. No mesmo capítulo 17 de 1 Crônicas, o Senhor fala acerca do templo que Salomão edificaria. Mas naquele momento era como se Deus estivesse tentando dizer a Davi: você parece estar mais incomodado do que eu com essa situação. O templo que Salomão veio a edificar posteriormente era magnífico, mas lá na frente, gerações depois, do que o Senhor tinha saudade? Do que ele sentia falta? Não era do glorioso e magnificente templo de Salomão. Era do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque assim como Deus não quer adoração, e sim o adorador, assim como ele não quer a oferta, e sim o ofertante, assim também ele nunca quis a casa que lhe construíram, e sim o que lhe seria oferecido lá. Esse é o grande diferencial. A casa de Deus, edificada por Davi, não era um palácio, era uma tenda simples. E o atrativo desse lugar era o próprio Deus, pois não havia mais nada de empolgante por lá. O tabernáculo de Moisés era uma obra-prima, que nenhum homem poderia produzir. Os artesãos precisaram ser cheios do Espírito de Deus e divinamente capacitados para realizar a obra que realizaram. Êxodo 35, 30-33. O templo de Salomão era de uma extravagância impressionante. Se atentarmos na quantidade de ouro e metais utilizados. Mas em nenhuma dessas outras casas houve adoração contínua. O padrão de busca ali desenvolvido, que focava muito mais quem Deus é do que o que Ele pode fazer, merece nossa atenção. Agora observe o paradoxo.
Davi, como vimos, acreditava que a casa de Deus era inferior à sua própria, mas mesmo assim queria morar na casa de Deus em vez de morar na sua. É o que ele disse no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Versículo 4. Observe que ele não está falando de dormir um dia ou 2 dias por lá, mas de morar lá todos os dias da sua vida. E qual a razão para desejar isso? O verdadeiro atrativo daquela tenda, o próprio Deus. Davi mesmo deixa claro o motivo, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Quero abordar um pouco mais a questão da contemplação e admiração pelo Senhor. Isso é algo que talvez a gente nem veja, nem fale tanto a respeito, mas está na Bíblia. Dito isto, vamos checar o que a palavra de Deus ensina. O profeta Isaías descreve em seu livro uma visão extraordinária e impactante de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 2, 3. Grifo do autor. As Escrituras falam de serafins em volta do trono. Tem havido muita discussão sobre o termo serafim, se ele é ou não uma categoria angelical, ou se o termo refere-se apenas ao zelo encontrado nesses seres celestiais, uma vez que a palavra serafim significa aquele que queima. O fato que nem precisamos discutir é o que eles faziam ali. Estavam proclamando a santidade de Deus. Isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo. Agora observemos outro episódio das Escrituras, acrescentando a informação de que isso aconteceu quase 100 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 800 anos de diferença entre o episódio bíblico da visão de Isaías e o que vem a seguir, a visão do apóstolo João, no Apocalipse. Repare se você percebe as similaridades. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro, o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 6 a 8. Grifo do autor. Em primeiro lugar, temos Deus no trono. Em segundo, temos seres celestiais proclamando o mesmo coro ouvido por Isaías: Santo, Santo, Santo. Em terceiro, temos que reconhecer que eles estão numa atividade contínua e ininterrupta, pois está escrito que não tem descanso, nem de dia nem de noite. Ou seja, se no livro de Isaías não dá para ter certeza de quanto tempo estava por trás daquela cena de adoração, em Apocalipse encontramos isso com clareza. Em quarto e último lugar, temos a contemplação, enquanto no livro de Isaías isso não está tão claro, uma vez que os serafins cobriam o rosto. No Apocalipse lemos que os seres viventes estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Apocalipse 4:8. A primeira pessoa que me falou sobre isso foi meu amigo Dwayne Roberts. Como mencionei na introdução do livro, ele perguntou: se nós estivéssemos naquela posição dos seres à volta do trono, proclamando noite e dia, sem parar a santidade de Deus,
quanto tempo aguentaríamos? Isso me chocou. Só entre a visão de Isaías e de João são quase 800 anos, mas a Bíblia não diz quando começou e certamente ainda não terminou. Recordo-me do que Duane comentou 10 anos atrás, que a única coisa que não deixaria esses seres celestiais entediados, ou a gente no lugar deles, é se, em vez de apenas repetir algo decorado, eles estivessem sendo alimentados por algo que contemplavam. Sim, é disso que esse texto fala. Trata-se de contemplar a beleza de Deus e reconhecer que Ele é um ser inesgotável. Era disso que Davi falava ao mencionar que queria contemplar sua formosura. Os seres viventes também eram cheios de olhos. Isso fala não só do fato de que há muita beleza divina para poucos olhos. Penso que só 2 olhos, como temos, não são suficientes para contemplar tanta beleza. Mas também fala de foco e daquela busca sem distração, que já foi abordada. Pois bem, já falei do que Deus espera de nós, baseado no que ele encontrou em Davi. Agora, passemos às ações práticas do homem segundo o coração de Deus. A nossa responsabilidade. Voltemos ao texto bíblico que expressa muito do coração do cantor de Israel. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27:4, grifo do autor. Destaquei as palavras-chave no versículo anteriormente mencionado, para ajudar a nossa reflexão e aplicação. Primeiro, uma coisa. Segundo, peço. Terceiro, buscarei. Quarto, morar. Quinto, contemplar. Sexto, meditar. Prioridade. Observe a declaração do salmista: uma coisa peço ao Senhor. A expressão uma coisa indica prioridade. Obviamente, havia algo que se destacava das demais coisas para Davi. Ele, como rei, poderia ter praticamente o que quisesse, além do fato de que também tinha crédito com Deus. O profeta Natã, quando o repreendeu por seu adultério, disse da parte do Senhor: dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. 2 Samuel 12:8, NVI, grifo do autor. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: se lhe faltava alguma coisa que não dei, bastava pedir que você receberia. Agora pense comigo. Você pode ter quase tudo o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. Essa coisa precisava ser bem importante para escolhê-la, em detrimento das demais. Não é verdade? Quando Davi fala dessa uma coisa, quando Jesus fala a Marta sobre essa uma coisa, e quando Paulo fala que tudo que era lucro se tornou em perda diante dessa uma coisa, estão todos falando de uma coisa só. É quando Deus se torna tão importante que o resto perde a sua importância. Petição. A frase "uma coisa peço ao Senhor" indica a presença de uma petição. Depois de definida a prioridade, o salmista segue falando que pediu isso ao Senhor. Nossas orações refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguimos sozinhos. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Precisamos dele em tudo e para tudo. Até para viver aquilo que o Pai planejou para nós, precisamos da sua graça, dos seus recursos e da sua liderança e intervenção. Portanto, devemos ir à fonte, a fim de poder desfrutar dessa bendita uma coisa. Busca. Ao mesmo tempo que Davi orava a Deus por isso, ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. A expressão "e a buscarei" aponta para tal. Isso
nos remete ao entendimento de que há duas partes envolvidas nessa história: a parte de Deus e a nossa parte. Devemos pedir a ajuda dele, sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de buscar. Assim como a oração, a busca em si também é uma ferramenta de aproximação de Deus. E ela ainda garante, pela lei da reciprocidade, que também haverá a aproximação divina em nossa direção. No mesmo salmo, encontramos no versículo 8 uma frase que mostra uma disposição interior do coração de Davi para buscar a Deus. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Salmos 27:8. Essa busca é uma decisão e também uma atitude do coração. Vale lembrar também que há uma forma correta de buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Morada. A frase "que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida" indica um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio. O que o homem de Deus estava declarando era mais ou menos o seguinte: eu não quero encontros ocasionais com a presença divina. Quero viver isso todos os dias. Eu não quero religiosidade. Quero a intimidade e relacionamento com Deus. O anelo de Davi pela presença do Senhor, como já vimos, não é porque houvesse lá algum tipo de atrativo, senão a presença de Deus. Nessa época, a presença divina estava inclusa ao ambiente do templo e ao associá-la à arca. Quando a arca da aliança voltou para Israel, foi colocada no tabernáculo de Davi. Ela representava a presença do Senhor. Observe esta declaração de Davi: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmo 26:8. O que atraía o servo do Senhor era a própria presença divina, a glória que ali se manifestava. Lembre-se de que o Senhor não deseja apenas que nós o busquemos. Ele deseja que nós queiramos buscá-lo. Esse anseio do homem, segundo o coração de Deus, é o que validava a sua busca. E também é o que irá validar a nossa. Contemplação. A expressão "para contemplar a beleza do Senhor" indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Já falei antes sobre contemplação, mas quero abordar aqui algo diferente. Não se trata apenas de contemplar o que é belo, no caso, os atributos divinos. Trata-se de se deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Este capítulo fala a respeito da fascinação pela presença do Senhor. O que levava o apóstolo Paulo a declarar: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Era a sua fascinação pela pessoa de Cristo. O que era essa grandeza, essa coisa tão superior e sublime diante da qual o resto perdia importância? Era um lugar, uma dimensão espiritual da fascinação onde ele havia entrado. Meditação. A frase "e meditar no seu templo" revela um segundo propósito. Além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus, a palavra traduzida por meditar no original hebraico é bakar. De acordo com o léxico de Strong, significa buscar, perguntar, considerar, refletir. Aparece também em algumas versões bíblicas como inquirir, Almeida Revista e Corrigida, e estudar, tradução brasileira. Se olharmos o contexto mais abrangente das traduções dessa palavra, podemos entender um pouco mais a abrangência de seu significado. Em Levítico 13:36, ela é traduzida por procurar, falando do exame que o sacerdote precisava fazer no leproso. Em Levítico 27:33, a tradução dessa palavra é investigar. Em 2 Reis 16:15, a tradução aponta para deliberar. Em Ezequiel 34:11 e 12,
aparece como buscar, falando da ovelha perdida. A soma desses possíveis significados fala de alguém que vai ao santuário de Deus para estudá-lo, examiná-lo, investigá-lo. Todas essas expressões falam de alguém que decidiu procurar conhecê-lo melhor. Deus quer ser conhecido e tenta se revelar ao homem. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirmou que a própria criação divina tenta levar o homem nessa direção do conhecimento de Deus. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20, grifo do autor. Concordam com isso as palavras do salmista. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Citei este salmo porque ele é atribuído a Davi. Embora o salmista reconhecesse que é possível conhecer mais desse Deus, que deseja ser conhecido, ele não fala apenas de contemplar a criação. Ele fala no Salmo 27:4 de ir ao santuário, separar um tempo de qualidade na presença daquele que precisamos não somente adorar, mas conhecer. A W. Tozer fez uma clara distinção do comportamento da busca dos santos da antiguidade com os da atualidade. Hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Jesus nos mandou entrar no quarto e fechar a porta para falar com o Pai em secreto. Se não fizermos isso, a intimidade não vai acontecer. E a intimidade envolve o conhecimento profundo de quem Ele é. Que o nosso coração seja tomado de uma fascinação cada vez maior por Jesus. Que uma santa obsessão por Cristo se aposse de nós.